Arro pessoal, muito boa noite. Quase que eu não chego aqui hoje, porque vou te falar, hein, essa lua em escorpião tá complicada. Esse é o resumão astrológico da semana. Geralmente eu gosto de fazer ele no domingo, mas ontem sem condições. Hoje também está um pouquinho complicado, mas temos ainda amanhã praticamente o dia inteiro de lua em escorpião. Então vamos lá, estou aqui sobrevivendo à base de óleos essenciais. Aliás, descobri um maravilhoso agora, o Tulsi, manjericão santo, manjericão sagrado, que é um adaptógeno maravilhoso. Então vamos lá, falar sobre essa semana. Estou chegando tarde, mas antes tarde do que nunca. Uma semana que eu vejo que ela começa desafiadora, né? Porque a gente tem aí muitos aspectos com Quiron, que fala da ferida. Aliás, eu estou com o corpo todo doendo. Mas a gente vai indo para a semana, né? Para o final da semana, com aspectos muito positivos. Né? Então vamos lá falar sobre essa semana. Eu estou aqui, né? A Lua está exatamente agora no grau 16, que é colado com o meu Saturno e o meu Marte. Aí eu falei, essa live não vai rolar, né? Inclusive acabou a luz um pouco antes de começar aqui essa live, né? Eu falei, não vai rolar porque a luz vai acabar e até a água acabou. Pessoal, é muito louco quando eu falo da lua em escorpião. Carmesita, boa tarde. Quando eu falo que a lua em escorpião que passa na minha casa 8 é complicada, a gente já daqui a um tempo e nunca tínhamos ficado sem água, né? E já teve 4, 5, 6 pessoas nessa casa usando, enfim, e nunca ficamos sem água. Até a gente comentava, né? Nossa, essa caixa deve ser muito grande, a gente nunca fica sem água, os vizinhos ficam e tal. E não é que eu acordo hoje 3 horas da manhã e não tinha água nenhuma na torneira, não dava para lavar rosto, não dava para fazer café, não dava para fazer nada, porque acabou a água, com eu sozinho aqui. Ou seja, nem estou gastando água e a água acabou. Ou seja, se não é uma coisa do zodíaco me, né, atrapalhando a vida, eu não sei o que é. Bom, vamos lá falar sobre essa semana. Aqui estamos ainda na lua minguante. Vai ser quase que a semana inteira de lua minguante, ou seja, introspecção, desacelerar, olhar para dentro, dentro da medida do possível. Às vezes somos obrigados a fazer isso, né? A lua faz a gente cair de cama mesmo, mas depois ela vai ficar nova. Então, uma preparação para uma lua nova em Capricórnio, uma lua nova para dar aquele start no ano, né? Então, para começar realmente com tudo o ano, para quem ainda não começou. Ellen, boa noite, seja bem-vinda. Quem for chegando aí, vai me dando os coraçõezinhos para acordar essa live. Eu estou fazendo menos live por enquanto, né? E essa quase não foi, mas está aí. A gente vai conversar sobre essa semana. Então a gente começa com a lua minguante em Escorpião. Entrou no domingo, né? A gente teve aí aquela lua minguante em Libra no sábado. Assim, foi um fim de semana muito estranho aqui. Novamente, eu estou sozinho, né? Eu estou tipo aquele filme, quem é da minha idade vai lembrar, quem é mais novo provavelmente não, né? Mas aquele filme do Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim. Né? Então eu estou aqui sozinho na casa, numa situação muito estranha, porque a Sullivan está no retiro, e o pior de tudo é que incomunicável, né? Então assim, não dá nem para dizer que eu mando WhatsApp, a gente se comunica, não. Totalmente incomunicável. Então estou eu aqui, só eu, né? E as gatinhas, né? As 3 gatas aqui. E aí tivemos esse fim de semana de lua minguante, com várias quadraturas, oposições. Foi um fim de semana silencioso aqui, né, muito diferente do geral. Geralmente aqui na janela tem uma montanha e tem muitas chácaras e sempre tem música alta, né? Sempre tem uma zoeira aí no fim de semana. Nesse fim de semana não teve. Não teve uma música alta, tanto no sábado quanto no domingo. Então a Lua entrou em Escorpião no domingo, continua em Escorpião hoje. Hoje, pelo menos, ela já começa a fazer aspectos mais amigáveis, né? Então agora para a noite já vem um ânimo maior, já vem Júpiter salvar a nossa pele, principalmente a minha. Inclusive estou fazendo essa live com Júpiter ascendendo no céu, para ver se ele dá as bênçãos aí. Então a gente vai ter a Lua em Escorpião. Amanhã ainda temos o dia inteiro de Lua em Escorpião, mas à noite ela sai de Escorpião e vai para Sagitário. Eu acredito que eu vou até respirar melhor. Então teremos ainda uma Lua minguante em Sagitário, depois uma Lua minguante em Capricórnio, porque a Lua nova em Capricórnio vai ser no final de Capricórnio, né? Então a gente vai ter a Lua minguante nesses 3 signos, Escorpião, Sagitário e Capricórnio. Se você conhece o seu mapa, olha lá por onde a Lua está passando. No meu caso, né, casa 8, que é agora, estou passando aí por esses mergulhos, depois casa 9, limpeza de crenças, e depois casa 10, questão de carreira, missão e assim por diante. Depois, Lua nova em Capricórnio, que virá só no domingo. Então a gente vai ter um domingão de Lua nova em Capricórnio. A gente vai dar uma olhadinha já nesse mapa de Lua nova. Mas novamente, chama a galera para chegar nessa live, manda o coraçãozinho aí, manda o aviãozinho para alguém que você acha que possa se interessar. E a gente finaliza a semana com a Lua em Aquário, né?
Tem bastante coisa para falar, pessoal. Tem uma listinha grande aí de coisas para falar. Vamos ver o meu nível de energia e o nível de interação de vocês para ver se vocês também me animam para eu trazer aí todas as informações. Bom, a gente já vem do fim de semana com a Vênus fazendo uma quadratura com Quirón. Ou seja, uma coisa que já é marcada nessa semana, a questão das feridas. E olha que Quirón ele pode representar a ferida psíquica sempre, né? Aquela ferida emocional, aquela dor psíquica, mas também no corpo. E eu, assim, eu tenho um escorpião, né? O que aconteceu? No domingo, foi domingo ou sábado, não lembro, se foi sábado ou domingo, eu simplesmente andei e corri, né? Então no total deu 26 mil passos. Porque eu fui andando até a cidade, na casa da minha mãe, aí voltei. Aí falei, bom, geralmente isso é o do dia, né? 10 mil passos, tal, dá mais ou menos 10 quilômetros. Falei, não, eu vou correr. E aí eu fui correr, mas como se não bastasse, eu fui correndo até a ponte, lá fui até outra cidade, fui até Franco da Rocha correndo e voltei, né? Aí hoje, né, quase não consigo me mexer. Ou seja, Quirón pode representar dores físicas no corpo também, né? Então já veio aí Vênus fazendo quadratura com Quirón. Hoje de manhã, Sol quadratura com Quirón. De manhã não, né? Acho que foi agora, nesse momento, agora à tarde, Sol em quadratura com Quirón. Então pode estar evidenciando, pode trazer à tona feridas, né? Feridas envolvendo a nossa individualidade, envolvendo aí algumas crenças, inclusive Júpiter está na jogada, né? Júpiter está sendo bombardeado, ele está num lado de Câncer ali, e ele está sendo bombardeado por todos esses planetas em Capricórnio. Temos um constélio em Capricórnio e Júpiter sozinho daquele lado, mandando ver, né? Aguentando o fogo de todo mundo. E a gente está com uma grande oposição, né? Muitas oposições no céu. Tanto que está tendo conflito aí no mundo, né? Está tendo um monte de movimentação aí envolvendo essas oposições. Esses conflitos na nossa vida podem ser interiores também. Então hoje é Sol com Quirón, numa lua minguante escorpião. Então olha para as feridas, veja se tem alguma crença, alguma dor, alguma coisa que você tem que trabalhar da infância, né, que muitas vezes pode vir à tona por conta de Quirón. Lembra que Quirón vai mudar de signo nesse ano, ele vai para Touro, e isso é uma coisa muito importante, porque Quirón é relativamente lento, né, ele leva quase 50 anos, cerca de 51 anos para dar uma volta completa. Né, então, o Quirón mudando de signo é uma novidade importante para a gente. Então, Quirón muda de signo, ele vai terminar sua passagem por Áries e vai já dar uma entradinha em Touro. Quem tem Quirón em Touro, que eu tenho atendido e gravado o mapa de algumas pessoas que têm Quirón em Touro, já começam a passar pelo início, pelo menos, do seu retorno de Quirón. Né? Eu tenho pego pessoas que estão com Touro, o Quirón no início de Touro, que já vão passar pelo retorno de Quirón, e pessoas que têm Quirón no final de Touro, que vão ter uns anos ainda, mas já começa a ter uma noção aí do que está por vir. Eu, por exemplo, tenho um Quirón lá no final de Touro, né? 27 graus de Touro. E aí, como se não bastasse, hoje é o Sol que encrenca com Quirón. Amanhã, terça-feira, dia de Marte, terça-feira 13, deixa eu colocar aqui o mapa de terça-feira 13. Terça-feira 13 do 1. 13 é o número do arcano à morte. A Cris falando boa noite, só recebi a notificação agora. Pois é, né? E a live começou já há uns quase 10 minutos. Esse é o Instagram, por isso que eu falo, tem que colocar. Eu não sei se você configurou para receber notificação, né? Aí pior ainda, porque ele ainda assim atrasa. Mas olha só, amanhã é a vez do Marte encrencar com Quirón. Então Quirón não tem paz essa semana. Porque além disso a gente vai ver que tem outro planeta também que vai encrencar com Quirón. Olha lá, pessoal, dores, feridas. Esse janeiro é para a gente olhar para elas. Não tenta fugir das feridas, não tenta fugir das dores. Vem fazer um mapa para a gente poder olhar o seu Quirón, para a gente olhar o que está sendo ativado. Está ativada a configuração, mas mesmo assim, né, às vezes ele demora. O Instagram é aquela coisa, né? Se você não joga o jogo dele, fica difícil. Eu, como não faço um anúncio pago, acho que ele não gosta muito de mim, que ele fala, pô, esse cara aqui não me dá dinheiro, aí fica aí, né? Ele me coloca de canto, mas tudo bem, né? Então a gente tem aí Marte fazendo quadratura com Quirón. É uma ferida que pode ser uma coisa um pouco mais brusca, um pouco mais violenta, um pouco mais irritada. Então amanhã ainda a Lua está em Escorpião, fazendo bons aspectos, né? Embora ela vai se desentender com Urano. Eu falarei sobre isso no Astral do dia de amanhã. Se você está caindo aqui agora e não sabe, eu tenho um podcast que é o Astral do Dia, que eu mando para o Spotify, para o Telegram e para o YouTube. Ele não vem aqui para o Instagram, é só áudio, mas todo dia eu detalho ali tudo o que está acontecendo no dia. Então amanhã a gente vai falar sobre esse dia em que Marte faz quadratura com Quirón.
Então as feridas podem ser tocadas. Sabe aquela expressão colocar o dedo na ferida? No caso de Marte, pode ser chutar a ferida, pode ser colocar a espada na ferida. Então, muito cuidado o dia de amanhã, porque a gente pode estar tocando, né, batendo na ferida dos outros e os outros podem estar batendo na nossa ferida. Agora, é claro, se você tem consciência do que está acontecendo, você trabalha para ter esse reconhecimento. Então, por exemplo, sei lá, alguém falou alguma coisa, ativou uma ferida sua. Infelizmente, tá não sei se está para vocês o barulho da cachorrada, mas eu estou com a janela aberta porque está muito quente. Então, imagina que alguém toca ali a sua ferida, se você fala, não, eu vou brigar, eu vou atacar, né? A Lua vai estar em Escorpião por um tempo amanhã, né? E aí gera conflito, gera briga. Mas você pode ter consciência e falar, opa, essa pessoa falou alguma coisa, acionou um gatilho aqui, tocou uma ferida, deixa eu olhar para ela. É isso que eu falo, os movimentos astrológicos é para a gente usar com consciência. Não é simplesmente vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Né? A gente vê como é que está o astral e a gente age da forma mais consciente possível. Joyce falou por aqui, peguei uma gripe muito forte, pulmão bem afetado, até febre. Estou me cuidando bastante, mas o ano já começou daquele jeito. Pois é, né? Eu aqui estou falando de dores de exagero, né? Mas é uma dor aqui, bem aqui na lombar, né? Acho que é no ciático, sei lá, de tanto correr, andar, enfim, fazer exercício. E ó, se você estivesse comigo na do Terra, eu ia falar para você utilizar o OnGuard, né? Que inclusive eu tomei uma gotinha hoje porque a garganta quis coçar, eu falei, já vou tomar uma gotinha do OnGuard, e o Brief, né? Que ajuda a fortalecer o pulmão. Eu não sei se eu postei ele recentemente, mas qualquer coisa me chama lá que eu te explico como é que funciona. Mas eu me trato com os óleos aqui, ó. Tudo isso aqui é óleo essencial, pessoal. Aqui é só 1 milésimo do que tem aqui nesse escritório. Óleos de todos os tipos que eu vou utilizando aí no dia a dia. Está aqui no meu difusor pessoal agora, para já ir regulando o cortisol, que eu estou numa luta aqui com cortisol, então tá bem bacana, né? Bom, amanhã, então, muito cuidado, muita atenção com essa quadratura de Marte aqui. Não lembrando que isso vale para a semana, tá, pessoal? Eu estou falando de amanhã, que é o dia exato, mas a semana inteira, muita atenção com as feridas vindo à tona. E amanhã, graças a Zeus, graças a Júpiter, a Lua entra em Sagitário, que é um signo regido por Júpiter, só que isso vai ser só à noite, né? A Lua vai entrando em Sagitário, mais ou menos esse horário aqui, lá para as 8 e pouco da noite, acho, né? Ela entra em Sagitário, dá a gente respira melhor, sai da caverna, né? Então eu acredito que amanhã deu uma clareada, pelo menos à noite, já dá uma leveza, né? A Bárbara chegando, boa tarde, chegando da praia agora e vou assistir a live, maravilha, eu vi alguns stories de você na praia, maravilhoso. Bom, na quarta-feira, olha só pessoal, cuidado com a comunicação, cuidado com a palavra essa semana. A palavra ela pode estar um pouco complicada, porque quarta-feira, dia 14, que é dia de Mercúrio, o que vai acontecer? A Lua estará em Sagitário. Sagitário é um signo exagerado, né? Então a Lua vai estar naquela temática do exagero. Sagitário é o famoso sincericídio, né? Aliás, a Lua não vai estar fazendo aspecto com ninguém na quarta-feira, pelo que eu estou vendo aqui, né? Vai falar com Lilith primeiro, mas depois não fala com ninguém. Então a Lua já vai estar um pouco, vamos dizer assim, dando coices. E o Mercúrio, ele que já está em Capricórnio, já é meio seco, né? Já é meio direto ali, faz oposição com Júpiter. E quando a gente tem aspectos desafiadores com Júpiter, o que Júpiter tende a fazer? Exagerar, né? Então a gente tem algumas reflexões. A primeira coisa, novamente, a gente tem como esse plano de fundo da semana as quadraturas com Quirón. Porque, inclusive, o Mercúrio vai fazer quadratura com Quirón exata na sexta-feira. Então a gente vem de Vênus quadratura com Quirón, Sol quadratura com Quirón, Marte quadratura com Quirón e Mercúrio quadratura com Quirón. Todo mundo encrencando com o curador ferido ali. Né? Ou seja, as feridas vindo à tona, as feridas vindo à tona. Né? Eu imagino como é que está a Sullivan lá no retiro, porque ela está no silêncio, no jejum, muita coisa deve estar vindo à tona. Né? Aqui para mim também, de certa forma, estou quase que num retiro, né, em casa mesmo, então está vindo bastante coisa. Mas qual que é o cuidado que a gente tem que ter? A palavra. A palavra pode machucar, a palavra pode estar exagerada, a reação na comunicação pode estar exagerada. Então, muita atenção com as palavras. Às vezes uma coisa que o famoso, sei lá, na tempestade no copo d'água, às vezes você falou alguma coisa, a outra pessoa sente como uma coisa muito maior. Ou o contrário, né? Às vezes alguém te falou alguma coisa e aí você sente muito maior aquela dor, aquela coisa que a pessoa falou. Porque Mercúrio
o Júpiter exagera tudo. Por outro lado, o que é importante a gente analisar? Olá, Cida, seja bem-vinda. O que a gente pode olhar? Como é uma oposição, sempre a oposição ela vai falar de encarar de frente alguma coisa. Né? E o que acontece? Júpiter está retrógrado. E a Lua estará num signo regido por Júpiter, ou seja, a Lua vai estar enaltecendo Júpiter. E Júpiter está retrógrado em Câncer. Questões, crenças de família, crenças do passado. Novamente, pessoal, eu trabalho, a minha visão da astrologia, o meu trabalho com a astrologia, ele é totalmente terapêutico, que quer apoiar a evolução, né, de todo mundo que passa por mim. Então, o meu viés é isso. Eu estudo muito Jung, estudo até Freud, estudo aí o Lowen, Alexander Lowen, Wilhelm Reich, estudo toda essa galera da psicologia, estudo neurociência, tudo isso juntando com o mapa astral, porque a ideia é trazer a cura, a evolução. Então, a minha pegada é muito terapêutica. Então, o que eu vejo essa semana? Uma semana onde o Quirón é bombardeado, ou seja, feridas vindo à tona, e chega esse momento na quarta-feira, o Mercúrio, que é a nossa consciência, a nossa mente, encara de frente. Né? E olha, que crenças eu trago da minha família? Algum evento que deixou uma crença muito profunda. Né? A Bárbara falou, estou de TPM e o clima está osso, estou até ficando a minha muito estresse, mesmo meditando e está na natureza. Eu imagino, TPM numa lua em escorpião, ninguém merece, né? Porque a lua que representa o feminino, representa, né, a questão da mulher, os próprios ciclos menstruais, ela não fica à vontade em escorpião. Então é um momento aí que, de repente, o seu corpo escolheu passar por esse expurgo, né? E lembra, né? A do Terra tem um mix que é maravilhoso para a questão de feminino, que é o Clary Calm, né, que é um rolon que você utiliza e ele apoia toda a parte hormonal feminina, enfim, ajuda demais. Bom, então encare de frente. Né, que, inclusive, esses dias não, né? Esses dias mesmo, esse fim de semana, eu estava assistindo, eu já assisti uma parte, mas eu estava completando a série, né? Que é uma minissérie que está na Netflix, acho que é Michael Pollan, se eu não me engano, que se chama Como Mudar a Sua Mente. É baseado em um livro, né? E ele trabalha muito com a questão dos psicodélicos para cura. Então ele fala da psilocibina, eu acho que ele fala da mescalina, se eu não me engano, fala do MDMA, né, que é o êxtase, e depois eu não sei qual é outro que ele vai falar. Mas enfim, eu gostei muito da psilocibina, até pensei, falei, pô, eu acho que eu vou aproveitar que eu estou nesse momento sozinho aqui, vou tomar um cogumelo, né, vou fazer um ritual com cogumelo aqui, já que a Sullivan está no retiro, eu faço o meu ritual aqui de viagem, né, pelo astral com cogumelo. Mas ele trabalhando, né, falando sobre a questão das coisas que a gente tem, né, das questões que a gente passa na infância. E teve uma mulher lá na série que eu falei, meu Deus, queria ver o mapa dessa mulher, coitada, porque ela perdeu a casa no furacão Katrina, foi abusada não sei quantas vezes, né, perdeu não sei o que. Ela sofreu demais. Né, então ela ficou cheia de traumas. E ela estava se tratando ali com os psicodélicos. Muito, muito interessante. E muitas coisas que aconteceram com ela foram na infância. Então, todos esses planetas fazendo quadratura com Quirón e encarando o Júpiter de frente. Né? Ou seja, olha para suas crenças, olha para aquilo que vem do passado. Às vezes é uma coisa de pai e mãe, né, que ficou ali marcado. Então veja, é uma semana terapêutica, extremamente terapêutica. Tenho percebido esses padrões que eram da minha mãe. E em dias assim vem muito à tona o mau humor e até descontar em quem eu amo. Pois é, pois é. Rosa, olá, boa noite, seja bem-vinda. Então, é uma semana muito terapêutica para quem aproveita. E olha, é uma semana de lua minguante ainda. Né? Ou seja, a lua minguante já é aquele convite para introspecção, para olhar para dentro, para observar sonhos, para meditar. Né? É uma semana extremamente terapêutica, um janeirão aí, né? Essa metade de janeiro muito forte para quem quer se trabalhar. Bom, a semana começa com esses desafios. Né? Mas, a partir de quinta-feira, começa a mudar o cenário, começa a vir um astral mais bacana e um astral mais alinhado, aí, que ajuda, que apoia. Eu diria que depois dessa tempestade, né, envolvendo Quirón e Júpiter, a gente começa a ter um apoio do céu. Por quê? Bom, a Lua já vai estar em Sagitário na quinta-feira, eu vou colocar aqui dia 15, quinta-feira. A Lua já vai estar em Sagitário, a gente já tem um tempo até a próxima Lua em Escorpião, que sempre vem me ferrar, né? Passando pela minha casa 8. Eu fico só pensando, né? Qual que vai vir dessa vez? Né? Hoje foi a falta d'água, né? Mas eu fico vendo, né? O que vai acontecer. Então teremos a Lua em Sagitário,
E o que, que acontece na quinta-feira? A Vênus, que está terminando aí a sua jornada por Capricórnio, já vai estar ali no grau 27 de Capricórnio, ela faz um sexto com Saturno. Ela faz um aspecto harmônico com Saturno. E esse aspecto é maravilhoso, pessoal. Por quê? Porque a gente tem as dignidades planetárias. Ou seja, cada planeta que rege ou se exalta num determinado signo. E o que, que a gente vai estar tendo, então, com esse aspecto harmônico, o sextil, mas que você tem que ir em busca dele. Né? Você não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. O sextil, ele fala, o universo está aqui esperando você vir em direção a essa bênção. Então a Vênus, ela está em Capricórnio. Capricórnio é a casa de Saturno. Então quando Saturno enxergar a Vênus em Capricórnio, ele enxerga a sua casa, o seu reino, fica muito feliz. Então imagina que o Saturno, que é o Ranzinza, que ele é aquele que vem da bronca, ele vai ficar feliz. Ele vai falar, poxa, a Vênus está na minha casa, olha só, estou feliz em ver minha casa. Vai ajudar muito a Vênus. E a Vênus, ela enxerga em Saturno, que está em Peixes, a sua exaltação. Ou seja, um signo que Vênus gosta muito. Então é um aspecto que, além de ser harmônico, Vênus e Saturno, ele envolve uma troca, uma recepção mútua muito interessante. Um está num ponto de poder do outro. Então isso multiplica, isso aumenta a harmonia entre eles. E a gente tem então a Vênus já em Capricórnio, uma Vênus séria, uma Vênus que busca aí coisas a longo prazo. Né? Pode falar muito da questão financeira mesmo, a questão do dinheiro. Então, novamente, né? Esse ano de 2026 ele pode ser muito bom para ganhar dinheiro. Aliás, eu estava vendo a live da do Terra, eles lançaram um projeto que é Mulheres Essenciais. Né? Então você que é mulher, depois eu vou colocar aqui nos stories, quer vir para esse mundo, venha, porque tá muito bom. Né? Várias e várias mulheres ali, Diamond, Blue Diamond, Presidential Diamond, enfim, e vivendo o propósito, né? Vivendo a coisa de levar a saúde tanto mental, emocional, quanto física e financeira. Né? Então é um ano bom para ganhar dinheiro. Né? Quem se alinhar para isso é um ano bom para ganhar dinheiro. Depois Júpiter entra em Leão, né? Ali para a segunda metade do ano, e vem toda essa energia da criatividade, do fogo, da expressão. Então aproveita. E aí o que acontece? A Vênus recebe a bênção de Saturno. Saturno traz o que? Amadurecimento, estrutura, disciplina, pé no chão. Ou seja, depois dessa bronca toda, né, do fim de semana e do início da semana, a Vênus ela recebe essa ajuda de Saturno para se estruturar, né, para a lua nova que está por vir, que vai ser uma lua nova em Capricórnio, mas não é só isso. Ela ainda nesse mesmo dia, dia 15, ela faz um trígono com Urano. Pessoal, Vênus em trígono com Urano. Esse trígono também é maravilhoso porque, olha só, dignidades planetárias. A Vênus, ela está em Capricórnio. E ao ela enxergar o Urano que está em Touro, ela enxerga a sua casa, o seu domicílio. Porque Vênus rege Touro. Então olha que lindo isso, pessoal. A gente está tendo um aspecto de poder no céu, porque depois é o Saturno e Urano que se alinham. Eu não sei se já é essa semana, mas eles vão se alinhar, né? Vai ser muito legal. Então assim, está tendo um aspecto de poder no céu envolvendo a Vênus, Saturno e Urano. Então é como se Vênus estivesse tendo o apoio do disciplinador, daquele que estrutura, daquele que dá uma base forte, mas daquele que liberta, daquele que traz novidades, que traz mudanças, que traz liberdade. Então, olha que esse significado é muito maravilhoso. Liberdade financeira. Liberdade financeira. Se você quer a sua liberdade financeira, se você pensa nisso, especialmente se você é mulher, que estamos falando de Vênus, né? A Vênus está recebendo esse aspecto. Olha só, liberdade financeira estruturada. Pode ter ideias, né? Pode ter insights. Né? Que insight que você pode ter para ganhar dinheiro, né? Para ter uma nova fonte de renda. Veja, às vezes a gente tem uma única fonte de renda, um único trabalho, às vezes não é muito legal, porque, primeiro, né, tem um limite ali, e se acontece alguma coisa com essa renda, a gente fica na mão. Agora, quando você tem duas, três, quem sabe até quatro fontes de renda, você tem ali mais segurança, você aumenta ali as fontes, né, você aumenta ali a quantidade que chega. Então pensa nisso. Quinta-feira é um dia para você poder sentar, meditar e falar, eu quero ideias do universo. Eu quero novas formas de ganhar dinheiro. Eu quero novas formas estruturadas de buscar minha liberdade financeira. Então, e especialmente, pode envolver relacionamento afetivo também, obviamente, pode envolver parcerias também, obviamente, estamos falando de Vênus. Mas
falando de Capricórnio e Touro, que é o trígono de Urano, de Vênus com Urano, e o Peixes ali no Saturno, que é estruturar sonhos, que é materializar sonhos. Eu vejo muito isso assim. Quinta-feira é o dia da questão da liberdade financeira, independência financeira, né? Que é uma palavra muito utilizada ali, independência financeira. Então, quem estiver buscando isso, aproveita na quinta-feira, que é um dia de muita reflexão. Sem contar que quinta-feira é dia de Júpiter. E a Lua ainda estará em Sagitário, vai estar finalizando a passagem por Sagitário. Ou seja, para quem gosta de ritual de prosperidade, quinta-feira é um dia maravilhoso, né? Aproveita para isso. E quem quiser saber sobre mulheres essenciais, manda mensagem para mim, para a gente poder conversar. Na sexta-feira, aí vem, né, novamente uma tensão ali, por quê? Porque Quiron não tem paz, né? Essa semana Quiron não tem paz, e na sexta-feira é a vez do Mercúrio fazer uma quadratura com Quiron. Então, na verdade, só continua a temática dessa semana toda, né? Cuidado, porque as feridas estão ali mais latentes, as feridas estão abertas. E a gente pode tocar a ferida do outro, a gente pode bater na ferida do outro, empurrar a ferida do outro, e o outro pode fazer com a gente. Isso pode gerar briga e conflito, ou isso pode gerar consciência. Ou seja, opa, tocou numa ferida aqui, deixa eu entender por que a palavra que aquela pessoa falou doeu tanto. Deixa eu entender por que aquela atitude daquela pessoa me deixou com tanta raiva. O Jung falava, né? Quando o afeto é muito grande, né, quando uma emoção fica muito forte, é porque provavelmente tocou um complexo, né? E aí está tocando essa ferida. Então Mercúrio faz quadratura com Quirón, especialmente cuidado com a comunicação, né? A ferida pode vir à tona e a Lua entra em Capricórnio. Então sexta-feira anuncia que a gente vai ter um fim de semana meio que de trabalho, né? Um fim de semana, enquanto o último foi meio que minguante, meio ali mais paradão, talvez o próximo fim de semana seja mais voltado aí a realizações, a trabalho. Deixa eu colocar aqui a sexta-feira, na sexta-feira já está. Deixa eu colocar sábado, dia 17, porque sábado, dia 17 tem muita movimentação. Sábado, dia 17, pessoal. Aí, essa semana eu entro oficialmente no meu inferno astral. E quem disse que não tem inferno astral? Pois é, eu já estou sentindo. Bom, a gente tem aqui, a Lua vai estar em Capricórnio, sábado, dia de Saturno, e a Lua estará em Capricórnio, né? Então, enaltecendo a questão do trabalho, da meta, da realização, da montanha que a gente quer subir. Fim de semana também pode ser um dia de trabalho, um momento de trabalho, aliás, né? Pode ser uma coisa muito forte, porque muita gente está de férias ainda, está voltando, e de repente pega o fim de semana e fala, pô, agora que eu tirei férias, estou com a energia recarregada, eu vou produzir. E pega o fim de semana para reproduzir. Deixa eu tirar essa luz da minha cara que tá demais, né? A alta sensibilidade aqui já não aguenta mais isso. E aí o que acontece? No sábado, a Vênus faz um aspecto fluente com Netuno. Aspecto lindo, 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 pessoal, porque a Vênus vai estar no último grau de Capricórnio, grau anarético, grau crítico, fechando as portinhas de Capricórnio, né? Eu me lembro muito quando eu ia para São Tomé. Aliás, possivelmente esse mês eu passo em São Tomé, vamos ver, né, como é que vai ser. Mas eu lembro muito quando eu ia para São Tomé, e a gente ficava lá e tinha o último dia. O último dia que era, pô, hoje a gente vai embora. Dava uma certa tristeza, uma coisa, putz, que a gente vai embora. Mas o que a gente tinha que fazer? Pô, vamos correr na cidade, vamos nas lojinhas, vamos mandar em tudo aqui para, né, comprar tudo que a gente quer. Porque geralmente a gente até deixava para comprar as coisas na lojinha ali no último dia. Então é mais ou menos isso. A gente está terminando, a Vênus está terminando a passagem por Capricórnio, só daqui a cerca de 9 meses, né, ela volta para lá. E nesse fechar as portas de Capricórnio, ela faz um aspecto fluente com quem? Com Netuno, que é a oitava superior de Vênus. Ou seja, Vênus encontra uma energia muito equivalente. Vênus é o amor, né, o amor ali de relacionamento, amor de amantes, e Vênus o Netuno é o amor incondicional. Um aspecto harmônico. Netuno está em Peixes, que é onde Vênus se exalta. Então é um aspecto lindo, lindo para Vênus. O sábado, eu acho que o sábado vai ser bastante agradável, pessoal, né? Diferente do fim de semana que passou, o sábado tende a ser bastante agradável. Eu ainda estarei sozinho aqui, mas tudo bem, né? Eu acho que já vou estar meio que saindo daquele impacto inicial. Porque não é só isso, o sábado ele está muito movimentado. Deixa eu ver, estou com energia recarregada, mas o universo está fazendo eu esperar por bem ou por mal. Estou trabalhando com fotografia e justamente o tipo de filme que eu preciso estar esgotado em todos os lugares. E eu com toda essa energia, acho que por isso
está sendo tão complicado de lidar. E estou trabalhando a mente. É isso. Né? Então, quem sabe, de repente, ao longo do final da semana isso não se resolva, né? Você consiga ter o equipamento que você precisa. Porque olha só, Vênus faz aspecto harmônico com Netuno no sábado e o Sol faz aspecto harmônico com Saturno. Então, Sol e Saturno, que são naturalmente meio que inimigos, né? Um está oposto ao outro, um rege Aquário, o outro rege Leão, eles se harmonizam. Então, novamente, é como se o Saturno viesse mais bonzinho, mais amigável, para trazer estrutura, né, para a nossa essência. E também, né, também o Sol já começa a se despedir de Capricórnio, né, já começa a dar tchau para a energia de Capricórnio, e o Saturno fica feliz em ver o Sol, porque o Sol está na casa de Saturno. Então, novamente, pode ser um sábado de muito trabalho, muita realização, né, muita coisa do tipo, pelo nem que seja você fazer a sua lista de metas, objetivos, fazer lá o planejamento, tudo isso pode estar acontecendo. Ainda estamos em janeiro, né? Então ainda estamos no início do ano, então pode ser muito legal. Amém. O céu precisa me ajudar. Alguma coisa enrolou aí. Veja, né? Às vezes é complicado mesmo, porque, por exemplo, a coisa da água que aconteceu hoje não tinha uma influência minha, né? Eu não sei o que pode estar acontecendo. Eu estou tentando entender o que aconteceu, como que a casa ficou todo esse tempo com um monte de gente usando e nunca acabou a água. De repente, eu sozinho aqui, que não estou nem usando água direito, é uma pessoa na casa, a caixa seca. Uma caixa que deve ter, sei lá, 5 mil litros, 10 mil litros, não sei. Né? O que aconteceu? Parece que, sei lá, o escorpião, o céu veio, sugou a água para o céu, né? Falou, vai ficar vazia essa caixa para eu levantar 3 horas da manhã e não ter água em nenhuma das torneiras. É uma coisa muito louca, não consigo entender. Quer dizer, a única coisa que pode ser, mas eu também não conseguiria entender, é a Sabesp ter ficado 2 semanas sem mandar água. 3 semanas sem mandar água, porque eu não secaria uma caixa sozinho aqui de jeito nenhum. Mas é isso. Estou com a Lua em Escorpião na casa 8, eu tenho que passar por algum estresse. E aí é aquilo que vem. Por isso que eu falo, ó, conheça o seu mapa, veja por onde, né, os planetas ativam ali, de repente você sabe momentos críticos do mês. Né? Putz, esses 2 dias do mês, geralmente é um dia que é mais forte. Né? Que aí, por exemplo, hoje a Lua está fazendo conjunção com o meu Saturno. Né? Então é o dia mais forte. Mas ontem já veio forte também por causa do Plutão. Então veja, né? É legal conhecer o mapa por isso. E o que acontece no sábado, pessoal? Uma mudança também muito, muito importante, porque no sábado a Vênus entra em Aquário. Então a gente começa a colocar um pouco de ar. Né? Aliás, eu vou ver que horas que ela entra em Aquário. Ela já estará em Aquário no sábado à noite. Né? Então o céu ainda tem muita terra, muito elemento terra. Está um pouco mais pesado, mais denso, né, pelo elemento terra. Mas a Vênus entrando no Aquário, ela já traz um pouco do elemento ar, um pouco de leveza, um pouco de movimento. Né? Uma Vênus que gosta muito de liberdade, uma Vênus que gosta muito de olhar para frente. Quero gravar um conteúdo específico para Vênus em Aquário. Né? Não será live, mas será um conteúdo que eu vou gravar pro podcast. Então, se você está aqui só no Instagram, esteja num desses canais, Telegram, Spotify ou YouTube, para você poder ouvir sobre a Vênus em Aquário. Eu quero preparar isso. E já falando, né? Se você tem planetas em Aquário, prepara aí esse planeta que a Vênus vai chegar lá. Então eu sei que eu tenho Mercúrio em Aquário, vou ficar muito feliz em receber a Vênus em cima do meu Mercúrio, e depois eu tenho o Sol em Aquário, a Vênus vai passar em cima do meu Sol, será maravilhoso. Né? E aí também, ó, no sábado, olha só como está forte esse sábado. O Sol faz um trígono com Urano. Então aquele mesmo aspecto que a Vênus fez na quinta-feira, que traz ali a estrutura, a liberdade, a inovação, o Sol faz no sábado. Então são planetas diferentes, mas a temática é a mesma. Ideias, inovações, insights com estrutura. Então essa comunicação entre Saturno e Urano é muito interessante, por quê? Porque às vezes, pensando só em Urano, a gente tem ideias muito loucas, ideias que de repente a gente não consegue realizar, não consegue concretizar. Adriane, boa noite, seja bem-vinda. Então só Urano na jogada pode trazer ideias que a gente não consegue tirar do papel, ou tirar da mente, né, para começar. Né? O Pedro, acabei de chegar, estou atrasado, está um pouquinho porque a gente está no sábado. A gente está no sábado, vamos chegar no domingo, mas tudo bem, ela fica gravada, então dá para você depois ver, né, tudo lá. Essa semana está bastante importante, hein? Essa semana está muito, muito legal.
começa mais desafiadora, mas termina muito legal. Eu estou muito otimista aí com essa semana, pelo menos na nossa vida pessoal, né? Então, só o trígono curando. É como se a gente tivesse grandes ideias, mas que o Saturno está envolvido. Então, o Saturno fala: beleza, vamos pegar essa ideia e concretizar. Né? Tira da mente, tira do plano das ideias, coloca no papel, do papel você vai lá e coloca em prática. Essa é a chamada de Saturno. E pessoal, eu estou fazendo as gravações dos mapas de 2026, então está muito repetido na minha mente, né? Essa conjunção de Saturno e Netuno que acontece em Áries. Para todo mundo, esse é um ano muito forte de materialização de sonhos. Qual é o seu sonho? O que você quer materializar? Né? Temos a força do mago, né? Temos a roda da fortuna, que traz a mudança. Aí essa conjunção de Saturno e Netuno, qual é a materialização de sonho que você quer? No seu mapa, isso vai estar sendo ativado de alguma forma, mas no geral, que sonho você quer materializar? Você já tem o seu quadro de sonhos, de visualização? Né? Tem suas metas bem definidas? Sabe como você terminaria? Imagina que você chegou em dezembro de 2026. Como que você gostaria de estar terminando esse ano? Então, um grande chamado. Né? E aí a gente tem esse fim de semana como um grande apoio para tudo isso. Então, o que está me impedindo de realizar meu sonho? O Urano vem e liberta. Né? Se livra disso. Pegou algumas feridas, né, que vieram à tona. E veja, nada é à toa. Algumas feridas. Às vezes é uma crença que você carrega da infância, uma crença de não merecimento, uma crença de não valorização, não se valorizar, não saber falar não saber colocar limites, e tudo isso você traz o quê? Essas dores do passado. E aí você se liberta e a vida flui. Né? Então acredito que esse tempo que eu estou tendo é para ajudar a estruturar. Parece isso? Sim, o Saturno às vezes ele lentifica as coisas. Né? Justamente porque quando a gente quer fazer a coisa muito rápida, muitas vezes não dá bom. Né? Eu quero construir uma casa muito rápido, aí não fez uma estrutura boa, não fez uma fundação boa, a casa depois tem problemas. Então Saturno ele geralmente lentifica as coisas. Né? E aí a gente vai para o domingo. Domingo que também tem muita movimentação. Domingo, pessoal, assim, mais para o final da semana, a gente tem que ter novamente muita atenção com o quê? Com a comunicação. Por quê? Porque no domingo, deixa eu colocar aqui, olha só o que vai acontecer no domingo. E lembra que tem astral do dia de sábado e domingo também. Então, domingo, dia 18, a gente vai ter Mercúrio e Marte fazendo uma conjunção. Né? E nesse inteirinho, entre sábado e domingo, vem a Lua e ativa essa conjunção. Então, Mercúrio, a nossa mente, Marte, a energia, a libido, a força, a coragem. Então, para o lado positivo, a nossa mente pode estar muito rápida, uma mente corajosa, uma mente que enfrenta as coisas, né? Está ali com muita energia para funcionar, para pensar nos planos, metas, objetivos. Estamos falando aí de Capricórnio, assim, domingo o elemento terra está lá em cima. A gente ainda está com muito elemento terra no céu, né? Mais um lado negativo, o que pode trazer? Estresse, irritação, uma palavra que machuca, pensar muito rápido, né? Às vezes falar sem pensar, quer dizer, falar sem pensar. Né? Então, se você fala muito rápido, às vezes não processa aquilo, aí fere a pessoa. E especialmente cuidado com a questão de trânsito, né? Dirigir. Por quê? Porque Marte e Mercúrio, que ainda estarão em... Pessoal, depois eu vou tirar uma foto dos aspectos desse domingo. Eu não vou mostrar agora porque eu não consigo pegar o celular e mostrar, mas terminando essa live, eu vou tirar a foto para vocês verem como que todos os planetas estão se falando. Pessoal, é um domingo muito, muito especial. Né? Isso aqui é raríssimo. Ver isso aqui é raríssimo. Todos os planetas praticamente se falando no céu. Né? Ainda mais que comecei meu negócio no final de Mercúrio retrógrado em dezembro. Eu já deveria imaginar. Mas então. E lembra, né? Eu estou falando para todo mundo que eu estou gravando o mapa de 2023, eu estou alertando do Mercúrio retrógrado. Né? E o primeiro Mercúrio retrógrado vem aí. Né? Que vai ser ali entre fevereiro e março, Mercúrio retrógrado em Peixes. Vai ser um dos mais desafiadores, né? Porque ele já vai estar em exílio, né? Vai estar longe de casa, que está em Peixes e ainda retrogradando. Mas enfim, Marte, toma cuidado, né? Com Mercúrio e com Marte, com questão de muita velocidade em carro, quem for pegar a estrada, né? Porque domingo é um dia que muita gente se movimenta. Aqui na Fernão Dias, eu estou até sentindo cheiro de acidente, né? Porque sempre acontece, mas num dia como esse,
vai ser muito mais forte, né? As pessoas querendo correr. Aliás, eu falei, eu fui lá levar o Sullivan em Minas e eu achei, meu, é triste ver isso. É triste, porque eu estava numa estrada, né? Uma estrada que é dupla mão, né? Então, assim, é complicado ali ultrapassar. Eu já estava no limite de velocidade, até um pouquinho a mais, né? Confesso, estava um pouquinho mais no limite de velocidade. Mas em uma carreta, a carreta ela vinha que assim, se você vacilasse, ela passava por cima. E ela realmente me ultrapassou, onde não poderia ultrapassar, né, faixa dupla, foi seguindo a milhão, devia estar uns 140 km por hora. Aí eu vi ela chegando em outro carro lá na frente, ela ficou fazendo assim, falei, essa carreta vai tombar, ultrapassou o outro também. E eu falo, poxa, será que existe acidente? Né? Na estrada, talvez assim, o número de acidente mesmo, talvez seja 1%. Porque eu acho que a grande maioria é negligência mesmo, sei lá, né? Porque o caminhão naquela velocidade, mas não para de jeito nenhum. Né? Se ele precisasse parar, ele não pararia. Né? É uma massa gigante, né? Numa velocidade muito grande e que não tem freio que segura. Então, domingo, muita atenção. Sábado e domingo, né? Muita atenção com essa questão das estradas. Mercúrio e Marte pode trazer essa coisa mais de velocidade, as pessoas ficam mais confiantes, né? Porque, pô, esse caminhoneiro, ou ele estava com alguma coisa na cabeça, ou ele é hiper confiante, né? Estou aqui a 140 km por hora e nada vai acontecer. Né? Ninguém vai entrar na minha frente, eu não vou precisar frear, não vou capotar numa curva, nem nada. Então, Mercúrio e Marte, cuidado. Mas muita força mental, muita força para realização, pode ser muito interessante. E o que acontece é a Lua nova. A Lua se encontra com o Sol e formamos então a Lua nova. E eu vou já dar uma olhadinha no mapa dessa Lua nova, mas provavelmente no domingo, no astral do dia de domingo, eu vou analisar esse mapa com mais calma. Aliás, é esse mapa que eu vou colocar ali nos stories do Instagram. Né? Olha que mapa lindo que vai estar no domingo dessa Lua nova. Uma força capricorniana enorme, já envolvendo Aquário, Peixes ali também, Urano em Touro, o Júpiter ali do outro lado, assim, muito forte. Muito forte. Elemento terra, elemento ar está um pouquinho mais equilibrado. Eu vou tirar essa foto dos aspectos e vou colocar nos stories. Mas ali no domingo, no astral do dia, eu gravo um áudio um pouco mais completo para olhar esse mapa aqui da Lua Nova. Mas pessoal, assim, se prepara para essa Lua Nova. Essa Lua Nova, ela realmente vai ser de poder. Né? É domingo, geralmente as pessoas estão mais tranquilas, estão mais em casa, tem mais tempo. Você que gosta de rituais, meditação, aproveita esse domingo. Porque é uma Lua Nova em Capricórnio, que realmente assim, é aquela força que o universo está dando para a gente para começar o ano com toda a energia e com toda aquela força de realização de sonhos. Né? Aí a Lua fica nova, logo em seguida ela entra em Aquário, e Aquário fala do nosso futuro, né? Fala do futuro que a gente almeja. A Lua entra em Aquário e já mira para fazer conjunção com Vênus. Então tende a ser um domingo bastante agradável. Né? E por fim, no domingo, a gente tem também Plutão e Lilith fazendo um aspecto fluente. Então, dois personagens astrológicos que falam de poder, sexualidade, poder, libido, eles se harmonizam. Então, muito interessante. E os dois em signos de liberdade, né, de muita liberdade, porque Plutão está em Aquário, Lilith está em Sagitário, dois signos de muita liberdade. Então, novamente, eu retifico aqui, domingo, liberdade financeira, independência financeira, pode ser uma temática muito interessante para muitas pessoas. Se você tem interesse nessa liberdade financeira, me chama para a gente conversar. Mas é isso, pessoal, a semana está aí. É uma semana que começa um pouco desafiadora, principalmente por conta dessa lua em Escorpião, as quadraturas com Quirón, mas depois ela vai indo para uma direção muito legal, muito forte, para a gente iniciar o ano e realmente ter esse ano de 2026 como o melhor ano. Né? Que seja o melhor ano até agora. Que 2027 seja melhor, mas que esse 2026 seja o melhor ano das nossas vidas. É isso, vou ficando por aqui, consegui fazer essa live, ainda bem, né? Amanhã estou de volta no Astral do Dia. E se você gostou, lembra, curte, comenta, compartilha com outras pessoas. Ainda tem algumas vagas para a gravação de 2026, né, no valor do primeiro lote. Então quem quiser, corre, me manda mensagem, manda um e-mail, enfim. E se eu não respondi ainda, manda um upzinho ali. Eu vou respondendo aí todo mundo com calma. Mas é uma oportunidade também para você conhecer de forma... Essa gravação ela sai mais barato, né? O valor ele é menor do que um atendimento. Quem puder passar por atendimento, bora, vem para atendimento.
mas a gravação ela sai num valor mais acessível, então é uma oportunidade muito legal. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão, Namastê Harion, uma ótima semana para todos nós. Tchau, tchau.